Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa 10ª lição do trimestre. O servo revela o futuro, em Marcos capítulo 13. Texto áureo. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Marcos capítulo 13, versículo 13. A leitura bíblica está em Marcos capítulo 13, versículos 1 a 23. A verdade prática nos diz que a glória da volta de Jesus é maior do que qualquer perseguição que enfrentemos por causa do Evangelho. Nossa introdução relembra que no capítulo 13 de Marcos temos o famoso sermão profético ou Sermão do Monte das Oliveiras, que encontramos em Mateus capítulo 24 também. Nesse sermão, Jesus profetiza a inesperada destruição do templo e a trágica queda de Jerusalém. Porém, ao longo da narrativa, esses eventos também servem como poderosas figuras escatológicas, ou seja, sinalizações para eventos que ocorrerão no fim dos tempos. Lembrando que, na época, a escatologia que se tinha em mente era aquela descrita, por exemplo, em Zacarias capítulo 14. Zacarias 14 nos fala: está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações. Então a cidade de Jerusalém será conquistada. Os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. O Senhor ajuntará todas as nações para atacarem Jerusalém. A cidade será conquistada. Tudo que estiver nas casas será levado embora. As mulheres serão violentadas e metade dos moradores será levada para o cativeiro. Os outros poderão ficar em Jerusalém. Depois, o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como já lutou no passado. Naquele dia, ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então um grande vale correrá do leste para o oeste, dividirá o Monte das Oliveiras em dois. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão da cidade por esse vale, que irá até Azal.
Fugirão como os antepassados de vocês fugiram quando houve um terremoto no tempo do reinado de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus anjos. Portanto, esse era o panorama escatológico que os discípulos, que o povo de Israel tinha naquela época. E Jesus, nesse sermão profético, ele vem descortinando, ele vem ampliando essa revelação escatológica. Ele vem mostrando que haverá sim uma destruição de Jerusalém próxima àquela época. Porém, fica muito claro pela descrição de Jesus e pela comparação com o livro do profeta Zacarias capítulo 14, que não se trata do mesmo evento. Existem muitas diferenças entre Zacarias 14 e o sermão profético do Monte das Oliveiras. Vamos ao primeiro tópico, princípio das dores. Princípio das dores inicia falando sobre a destruição do templo e queda de Jerusalém. Jesus lhes disse: "Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada." Uma obra de restauração e ampliação do templo começou antes do nascimento de Jesus, no governo de Herodes o Grande. Ele buscava apoio político dos judeus. Então, para agradá-los, fez uma grande obra de reconstrução e ampliação do templo judaico. Isso fez com que aquele templo fosse uma das mais belas construções daquela época. Isso porque na época do discurso profético de Jesus, o trabalho no templo ainda estava se concretizando, mas ainda assim era motivo de grande orgulho para os judeus da época. Mas, quando o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 1, nos fala de sair Jesus do templo, mostra muito mais do que apenas a sua saída física. Mostra uma ruptura definitiva espiritual entre Jesus e entre o templo. Jesus já havia condenado aquele local como sendo um covil de ladrões e representava uma figueira que secou desde a raiz. A magnífica beleza exterior do templo era um grande contraste com a sua terrível podridão espiritual. Era chegado o momento de Jesus anunciar a destruição daquele local. Destruição essa que se concretizou no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos, numa das guerras romano-judaicas, destruíram Jerusalém e o templo, comandados pelo general romano Tito. A destruição do templo e a arruinação da cidade levou também que milhares, alguns dizem que chegou à casa do 1.000.000, judeus sendo mortos ou escravizados. Porém, o que Jesus deixa muito claro é que essa destruição que iria acontecer ainda na época deles, ou seja, passados mais ou menos 30, 40 anos depois, não era ainda o fim. Porque na escatologia que os israelitas, que os judeus daquela época tinham, a destruição do templo e a conquista da cidade de Jerusalém eram o ponto final da história do mundo. Seria o momento em que Deus, em pessoa, com os seus santos anjos, interviria na história da humanidade para salvar Israel, para salvar Jerusalém. Portanto, o que para ele já era o ponto final, Jesus estava deixando bem claro que ainda não seria aquele momento. Caso contrário, eles iriam ficar se enganando quando as tropas romanas chegassem, devastassem a cidade e o templo, eles iriam ficar imaginando que seria naquele momento que Deus se apresentaria com seus anjos. E isso não iria acontecer naquele momento. Então Jesus deixa claro que ainda não era o final. Ainda haveria outros eventos para acontecer antes do final. Ele começa lembrando que haveria guerras generalizadas, nação contra nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares, fomes. Veja que alguém poderá argumentar que essas coisas já acontecem desde o princípio do mundo. Desde sempre existem guerras, existem fomes, terremotos. Portanto, aqui Jesus não está falando de algo natural, rotineiro na história do mundo. Aqui ele está falando de uma época em que esses eventos acontecerão de maneira generalizada.
Destaca-se que esse discurso do sermão profético, ele não foi dito à grande multidão de pessoas que seguia Jesus de tempos em tempos. Aqui apenas 4 dos seus discípulos é que são testemunhas desse discurso. Apenas Marcos registra seus nomes. Portanto, apenas Pedro, Tiago, João e André testemunham este espantoso sermão, e são eles, com certeza, os encarregados de depois revelar isso para os demais discípulos, para as multidões e registrar para a posteridade. Veja que os discípulos eles querem conhecer todo o futuro, mas Jesus os direciona com firmeza para o presente. Vejam, tomem cuidado para que ninguém vos engane. O servo alerta seus discípulos sobre personagens que aparecerão com aparência messiânica, ou seja, os falsos messias, os falsos cristos, que enganarão a muitos. Aprendemos com isso que nem todo Messias que arrasta multidões é verdadeiro. Jesus deixa muito claro que falsos Messias iriam surgir e teriam sucesso. Eles enganariam muitas pessoas. Portanto, quando observamos nos dias de hoje figuras messiânicas arrebatando multidões, lotando estádios, enchendo templos, devemos ter cuidado. Não é pelo fato de serem bem-sucedidos, de conseguirem levar multidões após si, que eles realmente são verdadeiros. Pelo contrário, é mais um indício de que eles podem ser falsos. Portanto, a primeira grande ameaça por Jesus, destacada por Jesus, seria interna. Seria dentro da própria família da fé. Os primeiros e mais fortes ataques viriam de dentro do próprio cristianismo. Em seguida, Jesus menciona as desavenças humanas, as calamidades naturais, como guerras, rumores, notícias de guerras, terremotos, fomes, ameaças que vão atingir a todos, crentes e descrentes. Em momento nenhum, Jesus fala que os seus discípulos, os seus seguidores, ficariam livres dessas coisas. Quando ele fala princípio das dores, ele está lembrando as dores de parto, ou seja, o início do final da história. Portanto, esses eventos serão apenas o início, o princípio dessas dores. E aqui eu deixo a minha opinião pessoal a respeito disso. Muitos costumam observar os eventos que estão acontecendo em nossa época, como a pandemia de Covid, guerra na Europa, crise econômica mundial e muito mais, e dizer que isso já é o princípio das dores. Eu entendo que não. Eu entendo que, na verdade, nós estamos vivendo o final da gestação, mas não ainda o princípio das dores. Explicando melhor. No final da gestação, antes de surgirem as dores de parto, a mulher passa por muito desconforto, por tremendos desafios para se deslocar, para poder até mesmo encontrar uma posição para repouso devido ao tamanho da sua gestação, do seu ventre. Então eu entendo, e essa é a minha opinião pessoal, repito, que é este momento que estamos vivendo. Estamos vivendo o final da gestação, mas ainda não o princípio das dores. Terceiro item do primeiro tópico, perseguição e dissoluções familiares. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus também profetiza duras perseguições a cristãos, por todos os lados, de judeus e gentios, de autoridades religiosas e seculares, e mesmo dos próprios familiares. Afinal, o servo não é maior do que seu senhor. Mateus narra mais 2 elementos: multiplicação da iniquidade e esfriamento generalizado do amor. Portanto, observe que sinais como esse já existem nos nossos dias em sua forma embrionária. Já temos clima no mundo para que as pessoas se dividam, se odeiem. Vivemos em um mundo dividido, ricos contra pobres, vacinados contra não vacinados, adultos e crianças, jovens e antigos e anciãos. A divisão entre as nações é cada vez maior pelos mais diversos motivos: conservadores contra progressistas, fundamentalistas contra liberais e assim por diante. O clima para que as pessoas se odeiem está fermentando cada dia mais.
Em vez de termos um mundo mais unido, um mundo onde haja mais cooperação, mais colaboração uns com os outros, na verdade o que nós temos é um mundo cada vez mais dividido. E nesse contexto, a perseguição aos cristãos só faz crescer. A chamada cristofobia, ou seja, a perseguição, a rejeição, a antipatia aos ideais cristãos, aumenta a cada ano que passa. Milhares, alguns dizem que milhões de cristãos são perseguidos em vários países por causa da sua fé. Estranhamente, nos países cristãos não há perseguição a outras religiões, mas as outras religiões às vezes perseguem os cristãos. Portanto, tudo isso que Jesus profetizou só faz cada vez mais se cumprir a cada momento. Então Jesus está alertando seus seguidores que, apesar deles pregarem a verdade, não teriam sucesso imediato, não seriam bem recebidos, não seriam aplaudidos. Deveriam esperar exatamente o contrário: engano, guerra, frieza, perseguição. Chegou a hora de cada cristão carregar a sua própria cruz. E a cruz, ela não era simplesmente um peso, ela não era simplesmente uma espécie de exercício físico. A cruz era um instrumento de tortura e morte. Se você visse alguém naquela época levando a sua cruz, podia ter certeza, essa pessoa não ia mais voltar. Ela ia sem volta, ela seria executada de uma forma cruel e terrível. Portanto, quando Jesus nos chama para carregarmos a nossa cruz, Ele está nos dizendo que seremos perseguidos e seremos até mesmo mortos por causa da nossa fé. Porém, Jesus nos dá 3 promessas consoladoras. Primeiro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por mais que a igreja seja perseguida, ela não será destruída, ela não deixará de existir. O evangelho será pregado a todas as nações. Segundo, seremos especialmente ajudados pelo Espírito Santo nos momentos mais difíceis. Ele nos consolará e nos dará palavras para reagir às agressões. Terceiro, aqueles que permanecerem fiéis até o fim colherão uma gloriosa recompensa. O que Jesus está deixando claro é que o caminho será longo, mas a chegada valerá a pena e compensará todos os sofrimentos pelos quais passamos. Segundo tópico da nossa lição, a grande tribulação. Primeiro item, sacrilégio. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, ou sacrilégio assolador, situado onde não deve estar. O que Jesus queria dizer com isso? São palavras que estão ligadas ao profeta Daniel. Aparecem no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 11. Referindo-se à profanação do templo em Jerusalém, liberando sofrimentos de magnitude indescritível ao povo judeu. Em seu contexto original, essa abominável desolação, ou sacrilégio assolador, apontava para a ação do general sírio Antíoco Epifânio IV, que no ano 167 a.C. profanou o templo em Jerusalém. Na verdade, aqui já foi o clímax dessa profanação. Ela havia começado cerca de 2 anos antes, mas no ano 167 a.C. foi onde ela chegou ao seu ponto máximo. Naquela ocasião, Antíoco Epifânio colocou um ídolo, uma estátua de Zeus, no templo judaico em Jerusalém. E, além disso, sacrificou um porco no altar sagrado, no altar do holocausto. Veja, então, que esta abominável desolação causou grandes transtornos ao povo de Israel. Esses sofrimentos da época estão relatados no 1º e 2º livro de Macabeus. Ali é contada a história de como Antíoco Epifânio profanou o templo, escravizou o povo judeu, causou grandes males, ele chegou próximo de exterminar a religião judaica. Foi, digamos, um protótipo do anticristo. Veja então que Jesus não está querendo dizer que a abominável desolação ainda iria acontecer. Ele está pegando um evento do passado e utilizando isso para apontar para o futuro. Isso apontava para um futuro que para nós já é passado. Os fatos históricos nos mostram que
Por volta do ano 67 a 68 depois de Cristo, os zelotes, um grupo como que, digamos assim, guerrilheiro, terrorista daquela época, que pregava a luta armada contra os romanos. Naquela ocasião, eles assumiram o controle do santuário e colocaram como sumo sacerdote alguém que não tinha a linhagem de Levi. Colocaram uma pessoa chamada Fanias, que nem sequer levita era. Com isso, permitiram o cometimento de homicídios dentro do próprio santuário. Também no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém finalmente foi conquistada por Tito e os romanos, eles entraram no santuário, no templo de Jerusalém, inclusive trazendo as suas bandeiras, seus estandartes para dentro do templo. Então vemos aqui novamente a profanação, o sacrilégio desolador, a abominação desoladora. Todos esses eventos apontam para uma profanação ainda maior que acontecerá no futuro. Deduzimos então daí que o templo judaico ele ainda será reconstruído em Jerusalém. E esse novo templo será profanado por alguém que reunirá todas as condições dos demais anticristos que já vieram. Será o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, como o apóstolo Paulo narra na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Portanto, é uma profecia de cumprimento complexo e reiterado, também chamado de profecia de duplo cumprimento, referindo-se a essas profanações do templo no passado, mas também apontando para uma profanação maior no fim dos tempos, já no cenário do anticristo. No segundo item do segundo tópico, desespero. O que fazer nessa ocasião? Jesus está agora apontando para um contexto, para um futuro próximo que aconteceria durante a destruição de Jerusalém. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus está deixando claro que essa profanação no futuro, que para nós já é passado, iria desencadear uma onda de desespero geral com fuga em massa, fuga às pressas. Segundo item do segundo tópico, desespero. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus profetiza que o sacrilégio desolador, ou abominação desoladora, desencadeará uma onda de total desespero, com fuga às pressas. Aqui nós vamos apontar alguns elementos históricos culturais que ajudam a dar mais sentido ao que Jesus falou naquele momento. Naquela região, os montes eram um refúgio seguro para abrigar fugitivos, pois tinham muitas cavernas. A cobertura das casas, na época, era plana. Ela podia ser usada como uma espécie de sala de estar para receber visitas, fazer refeições, conversar com vizinhos e até mesmo orar, fazer um momento de oração. Como o acesso a esta área se dava por uma escada do lado de fora da casa, no caso de uma fuga repentina, não teria tempo para entrar na casa e pegar algum objeto, algum pertence. Então é isso que ele está dizendo, para que seria uma fuga rápida. Quando acontecesse esta abominação desoladora, as pessoas teriam que fugir apressadamente. Da mesma forma, aquela pessoa que estivesse no campo não poderia voltar para casa nem para pegar sua capa, suas roupas ou outros utensílios básicos que precisasse para se proteger contra o frio à noite. As gestantes e lactantes, amamentando, não conseguiriam correr rápido o suficiente para escapar daquela invasão. Além disso, no inverno, além da escassez de alimentos, de provisões, o clima é frio, chuvoso. Os vales e o próprio Rio Jordão estão cheios nessa época, dificultando que as pessoas consigam passar. Tudo isso, então, Jesus está profetizando que iria acontecer no futuro. No terceiro item do segundo tópico, fala sobre a angústia. Aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. A catástrofe que se abateu sobre Jerusalém no ano 70 é uma poderosa figura escatológica dos eventos que acontecerão durante a grande tribulação, no fim dos tempos. Então vamos deixar muito claro, não significa que a grande tribulação já aconteceu. O preterismo completo, ou hiperpreterismo, ou escatologia consumada, ensina justamente isso, que todos os eventos escatológicos já aconteceram, já ocorreram e se encerraram no século I. E isso não está correto.
Isso está errado, e justamente o que Jesus está mostrando é que os eventos que aconteceram no passado servirão como um prenúncio para nos dar uma ideia do que ocorrerá no futuro. Porque óbvio que depois da tribulação no ano 70, que foi localizada ali no território da Palestina, em Israel, depois disso já houve épocas muito piores na história do mundo. Basta nós lembrarmos das 2 grandes guerras mundiais. Então a grande tribulação ela será pior do que todos esses eventos juntos. Então Jesus está usando aqueles eventos que ocorreram no passado e que ele estava profetizando para o futuro, dizendo que seria algo tão terrível que se Deus não interviesse, se Deus não, digamos assim, operasse uma intervenção abreviadora por causa dos eleitos, dos escolhidos, ninguém se salvaria de tão terrível que era. Então, obviamente, ele não estava se referindo apenas aos eventos ali da época do ano 70, mas ele estava apontando para um muito maior que ocorreria no futuro e que, na verdade, vai terminar na Batalha do Armagedon, quando o território de Israel, a própria cidade de Jerusalém, serão atacados por um exército de nações comandado pelo Anticristo e haverá muita morte, muita destruição, mas Deus, em sua infinita misericórdia, abreviará aqueles dias. Jesus continua com a advertência sobre falsos profetas que realizam e realizariam sinais e maravilhas para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que aprendemos com isso? Que não é pelo fato de um profeta realizar sinais e maravilhas que não significa que ele é um profeta de Deus por causa disso. Também não significa que todo profeta que realiza sinais e maravilhas é necessariamente um falso profeta. As 2 coisas são possíveis. Podem então haver profetas verdadeiros que realizam sinais e maravilhas para levar a mensagem de Deus ao povo, assim também como falsos profetas podem utilizar sinais e maravilhas tanto da parte do homem quanto da parte do maligno para enganar as pessoas. Jesus encerra esse tópico com um chamado para que fiquemos alertas, para que fiquemos atentos. Jesus está dizendo: cuidado, não se deixem enganar. Hoje em dia, se fala muito sobre fake news, desinformação e outras palavras que querem dizer, na realidade, alguma mentira ou uma meia-verdade. Jesus, se vivesse hoje, ele diria: cuidado com essas fake news religiosas. Cuidado com a desinformação teológica. Hoje em dia, nós temos várias correntes teológicas, escatológicas, várias interpretações da palavra de Deus e nem todas elas são corretas. Existem muitas interpretações da palavra de Deus que têm toda uma aparência de estarem corretas, mas na realidade estão fora do contexto bíblico. O crente verdadeiro não se preocupa em prever o futuro, mas se preocupa em ser fiel e perseverante no presente, vivendo com sobriedade e vigilância. Essa é a nossa ordem. Essa é a recomendação que a palavra de Deus deixa para todos os seguidores de Jesus. Terceiro tópico da nossa lição, a vinda do Filho do Homem. Marcos 13, versículos 24 a 37. O retorno em glória. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. É muito interessante destacar que este evento aqui não é o arrebatamento da igreja. Este evento é o mesmo que nós encontramos em Apocalipse capítulo 19, a volta de Jesus em glória na batalha do Armagedon. Veja que Marcos ele não toca na questão do arrebatamento da igreja, porque isso é uma profecia que vai ser descortinada mais adiante através de outros expoentes da palavra de Deus, inclusive o apóstolo Paulo. Portanto, aqui deixamos bem claro que está se falando da parúsia, da volta em glória, e não do arrebatamento, o harpazo. Os eventos da tribulação eles vão culminar num completo colapso cósmico e caos mundial. Sinais que os profetas já haviam predito. Ou seja, a própria natureza, a própria criação, ela irá se tumultuar de tal forma que somente a manifestação de Jesus Cristo impedirá a total destruição do que nós conhecemos como realidade. Jesus voltará à terra não mais como um servo sofredor, depositado numa singela manjedoura, mas com grande poder e glória, envolto em nuvens. Nuvens aqui simbolizam a presença da glória de Deus.
A relevância universal de Cristo também será evidenciada com um maravilhoso ajuntamento dos eleitos, outrora dispersos por vastas regiões, mas que serão reunidos com Jesus. Aqui não está se falando do arrebatamento da igreja. Aqui está se falando dos eleitos, dos que sobreviveram à grande tribulação, e mesmo daqueles que morreram durante a grande tribulação pela sua fé. Jesus os reunirá a todos. Essa dispersão humana, gloriosamente unificada em Jesus, espelha a imensa complexidade e diversidade da própria criação, cujo ponto de convergência também é Cristo. Ou seja, toda a criação convergirá para Cristo Jesus. Apesar da severidade das perseguições e da tragicidade dos acontecimentos, o povo de Deus sempre nutrirá viva esperança em relação ao futuro. Afinal, nosso Senhor continua com as rédeas da história em suas poderosas mãos. Aprendemos assim que a história não termina em catástrofe. Jesus é o princípio, mas é também o fim, o alfa e o ômega. No segundo tópico, a lição da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Jesus volta ao assunto da queda de Jerusalém, ou seja, estas coisas, valendo-se novamente da figueira, como um valioso recurso pedagógico. Afinal, a figueira, mais do que nunca, ela representa Israel. Jesus afirma que quando os ramos da figueira se renovam, as suas folhas brotam, está próximo o tempo do verão. Então ele usa esse fato biológico, esse fato botânico, para dizer, quando vocês verem acontecer essas coisas, sabei que está próximo, às portas. A maioria das árvores da Terra Santa não sofre mudanças ao longo das estações do ano. A figueira, porém, só revela suas folhas ao final da primavera, quando o tempo quente, o verão, se aproxima. Assim como a figueira é uma ótima referência para identificar as estações do ano, esses preocupantes sinais apontarão para a iminência da vinda de Cristo. E a figueira também representa Israel. O renascimento de Israel como nação em 1948 é um importante sinal escatológico. A autoridade profética do servo prossegue em pleno exercício ao decretar, inclusive, que aquela própria geração testemunharia tamanha ruína. De fato, Jerusalém foi destruída pelo exército romano cerca de 40 anos depois destas palavras, a época exatamente de uma geração. Isso, vamos deixar bem claro, não significa que todos os eventos escatológicos já aconteceram naquela geração. Nada disso. Jesus está mostrando coisas para um futuro distante, mas também para um futuro próximo. E para confirmar que as coisas do futuro distante irão se cumprir, ele está dizendo que as coisas do futuro próximo iriam se cumprir. Então, quando os discípulos viram acontecer a destruição de Jerusalém, eles tinham certeza de que todo o resto que Jesus havia profetizado também aconteceria. Podia passar o tempo que fosse, mas o que ele tinha falado era verdade. Em momento algum, a igreja cristã, nos 3 primeiros séculos, em momento algum eles pensaram que todos os eventos escatológicos já tinham acontecido no século I. Isso novamente joga por terra totalmente a ideia da escatologia consumada, do preterismo completo ou hiperpreterismo. Terceiro item do terceiro tópico, exortação à vigilância. Jesus está dizendo para vigiarmos. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Qual a necessidade de haver vigilância se a vinda de Cristo já tivesse sido naquela época? Não haveria necessidade. Qual a necessidade dos cristãos estarem vigilantes se a volta de Jesus para arrebatar os seus fosse acontecer apenas no final da grande tribulação? Portanto, quando Jesus fala vigiai, ele está nos deixando nas entrelinhas um apontamento para o arrebatamento da igreja, que ele acontece sem nenhum sinal que o anteceda. A volta de Jesus em glória é antecedida por diversos sinais, como a grande tribulação, o surgimento do anticristo, a destruição do templo, a conquista de metade da cidade de Jerusalém, como lemos em Zacarias 14, mas não o arrebatamento.
Portanto, o arrebatamento ele está implícito aqui nas palavras de Jesus sobre a vigilância. Jesus não desejava que seus discípulos perdessem tempo com conjecturas sobre o futuro, mas os advertiu a permanecerem focados em sua responsabilidade do presente. Por isso, ele encerra o Sermão do Monte das Oliveiras com 2 importantes esclarecimentos. Primeiro, devemos ter plena confiança em sua palavra, pois ela sempre se cumpre. Segundo, os eventos descritos terão consumação repentina, ou seja, eles não vão demorar milênios para acontecer. Eles, quando iniciar, eles vão se cumprir rapidamente. E isso se encaixa na interpretação escatológica da grande tribulação como sendo a última das 70 semanas de Daniel, um período de 7 anos proféticos, 7 anos de 360 dias, que dá aproximadamente 6 anos e 11 meses. Ou seja, um curto espaço de tempo no qual a maioria dessas profecias que Jesus falou iriam se cumprir, iriam se concretizar. As datas precisas estão escondidas no coração do Pai. A propósito, essa é a única passagem de Marcos em que Jesus se autodenomina como filho do homem, por mais paradoxal que seja, para afirmar seu desconhecimento quanto a algo. Ou seja, nem eu, como filho de Deus, nem eu, como estando junto ao Pai, conheço que dia será esse. Esse capítulo inicia com um pedido de esclarecimentos, mas termina com uma certa nota de mistério. E nessa incômoda mistura de certezas e incertezas, o que fazer? Jesus nunca nos deixa desorientados. Quanto ao que virá, ele assume a postura humilde de reconhecer as limitações humanas e se submeter por completo à soberania do Pai. Ele está dizendo, assim como eu, que sou filho, não conheço tudo, não tenho todas as informações, vocês também devem se conformar com isso. Vocês não terão uma revelação completa, mas o que vocês precisam para passar pelas provas, pelas dificuldades, eu já estou anunciando a vocês. Com isso, ele nos deu o exemplo de humildade e de submissão. Por fim, ele nos exorta a constante vigilância. Jesus virá de surpresa, surpreendentemente. Isso aqui aponta para o arrebatamento. Por isso devemos estar sempre despertos e atentos. Como se vê no capítulo 13 de Marcos, o objetivo central do servo não é transmitir conhecimento sobre o futuro, mas exortar o seu povo à obediência, aqui e agora. Concluímos com a aplicação pessoal. O mundo jaz no maligno. As circunstâncias tendem a se agravar no futuro. Nada obstante, por mais dura que possa ser nossa realidade, devemos permanecer firmes e vigilantes até a gloriosa volta de nosso Salvador. Esse é um resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.